Nem toda pergunta gera aprendizado e nem toda discussão edifica, mas quando o professor conduz um debate com sabedoria, toda a classe cresce em maturidade cristã. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos professores da EBD. Você faz pergunta para os seus alunos durante a aula? Pergunta para refletir? Perguntas para debater com todos? Se você ainda não faz, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo para você entender o quanto esses recursos são importantes e devem estar presentes em todo o bom plano de aula. Mas se você já faz e sente alguma dificuldade, tem dúvidas e quer aprimorar a técnica para tornar o ensino ainda mais participativo, este vídeo também é para você. Imagine duas salas de aula, ambas com excelentes professores. Em uma, os alunos apenas escutam o que o professor fala. Na outra, eles também participam, fazem perguntas e refletem juntos sobre assuntos importantes. Qual delas mais deve despertar transformação? Imagino que a segunda, porque debates e reflexões ativam o raciocínio dos alunos. Eles ficam mais atentos ao que está sendo falado e fazem conexões entre o assunto e as suas próprias vidas. Um levanta uma dúvida, outro conta como lidou diante de uma situação parecida, outro apresenta um ponto de vista diferente e a classe, como um todo, debate sobre como aplicar a palavra de Deus. Nesse exercício de escutar e dialogar, a aula ganha vida e todos são edificados. Mas é claro que, para isso acontecer, o professor precisa estar preparado. E é isso que vamos ver agora. Para deixar esse vídeo mais prático, eu vou destacar 3 habilidades essenciais que todo professor precisa desenvolver para conduzir e produzir ótimos debates na EBD. E a primeira é criar um ambiente seguro e respeitoso. Para que a participação seja espontânea e verdadeira, os alunos precisam se sentir seguros. Saber que, mesmo se não participarem, ou se tiverem um entendimento equivocado ou uma opinião diferente sobre o assunto, eles não serão julgados nem ridicularizados. E cabe a nós, professores, criarmos esse ambiente na classe. E como fazer isso? Primeiro, dando o exemplo, ouvindo com atenção e tratando os alunos com respeito. Em seguida, combinando e reforçando as regras simples de convivência com os alunos, como ouvir sem interromper, ser cordial, íntegro e humilde. A segunda habilidade é fazer perguntas estratégicas. É aqui que nasce um bom debate, na elaboração da pergunta que será lançada em sala de aula. Se perguntar quem ajudou o homem ferido na estrada, você acha que vai existir algum debate entre os alunos? Ou eles apenas vão escolher entre as opções? O sacerdote, o levita e o samaritano. O que você acha, hein? Ao invés de preparar perguntas óbvias como esta e com respostas limitadas, sim ou não, esse ou aquele, o professor deve elaborar perguntas que provoquem reflexão, perguntas que pedem respostas que não estão na revista, mas na mente, no coração e na vida dos alunos. Seguindo o exemplo anterior,
Uma opção de pergunta estratégica é: o que torna a atitude do samaritano tão surpreendente dentro do contexto da época? E para as crianças, vai aí uma dica de pergunta. Se um colega da escola, que você pode até não gostar muito, não tem muita simpatia com essa criança, o seu colega, se machucar, você ajudaria? E a terceira habilidade é organizar as ideias durante o debate. Na hora da discussão, os alunos podem apresentar opiniões diferentes, levantar assuntos paralelos e levar a conversa para outro rumo. Sem um redirecionamento, se o debate não for adequadamente conduzido, ele perde o seu propósito. Então, meus amigos, sendo moderador do debate, o professor não deve apenas lançar as perguntas e esperar respostas. Ele também deve ajudar o grupo a manter ou retomar o foco. Deve resumir com mais clareza algo que foi falado por um aluno. E, ao final, deve destacar os principais pontos que foram levantados, porque esse fechamento didático do debate valoriza a participação dos alunos, organiza o aprendizado e reforça os principais ensinamentos com clareza e propósito. E agora eu quero apresentar algumas ferramentas que, ao meu ver, você, professor, pode usar em situações de conflito durante um debate. E essas situações podem variar desde um aluno monopolizando a fala, uma discordância generalizada e até situações em que o tom da discussão aumenta e é preciso intervir antes que algo pior aconteça. Olha, eu falo isso por experiência, viu, meus amigos? E a primeira coisa a fazer, além de lembrar as regras de convivência que falei antes, é explicar para a classe que o propósito desse debate na EBD não é definir qual aluno está certo e qual está errado, quem venceu e quem perdeu, quem sabe mais ou quem sabe menos. Não. O foco aqui é a palavra de Deus, é entender o que é bíblico. Então, diante de opiniões divergentes, não demonstre estar do lado de alguém. Foque na Bíblia Sagrada e diga algo como: vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos analisar com calma à luz da Bíblia? Outra ferramenta é interromper com educação sempre que necessário. Mantenha a calma e intervenha dizendo algo como: você trouxe pontos importantes, mas eu preciso te interromper agora para ouvir o que os outros alunos pensam a respeito. Agora, se em algum momento do debate você ouvir uma informação incorreta, ao invés de cortar a fala do aluno acusando o erro, use outra ferramenta. Faça uma pergunta que leve o aluno a refletir. Por exemplo, qual texto bíblico fundamenta a sua ideia? E outra ferramenta que o professor não precisa ter medo de usar é encerrar o debate a qualquer momento, caso o conflito persista. A nossa conversa foi produtiva, mas vamos encerrar por hoje e refletir com calma. O mais importante aqui é que Jesus Cristo seja visto em nós, apesar de nossas diferenças. Trate os conflitos com discernimento e domínio emocional, pois eles também são oportunidades de crescimento. Ao final da aula, ore com toda a classe em prol do amor fraterno e união. E caso aconteça, procure conversar em particular
com algum aluno que agiu de forma inconveniente ou que se sentiu ferido durante o debate. Meus amigos, fechar um debate é tão importante quanto começar. Porque debater por debater não transforma a vida de ninguém. E na EBD, se a conversa não levar à prática, por melhor que essa conversa seja, ela rapidamente vai ser esquecida pelos alunos. Então, quando o debate começa e termina bem, encerre com chave de ouro. Faça aquele fechamento didático que eu falei no capítulo das técnicas e depois questione. E agora, o que vamos fazer com esse conhecimento? O objetivo é identificar e propor pelo menos uma maneira de aplicar todo esse conteúdo na vida prática dos alunos. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo chamado Como conectar a lição da EBD com a vida real dos alunos? Olha, para facilitar, vamos deixar aqui o card, aqui em cima, para você assistir e relembrar, ok? Professor, agora eu deixo um desafio para você. Promova um debate na sua próxima aula de EBD. Assim que você começar a estudar a lição da próxima aula, já faça a leitura com esse novo olhar. Que pergunta você pode fazer para iniciar um debate? Que aplicação pessoal pode propor? Olha, não deixe que o medo ou a falta de tempo limite a ação do Espírito Santo no seu ministério e na sua aula. Se você ainda não tem todas as habilidades que eu destaquei, fique tranquilo. Saiba que é praticando, é fazendo e inclusive errando que a gente aprende e aprimora as habilidades. Como eu disse no vídeo anterior, comece e persista. Olha, muitíssimo obrigado por ficar comigo até aqui. Olha, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando e te capacitando cada vez mais na Escola Bíblica Dominical. Querendo Deus, na semana que vem estaremos de volta com mais uma excelente dica. Deus te abençoe e até lá.